Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Alinhados Podcast. Que prazer a gente poder estar junto nesta quarta-feira para contribuir com você aí do outro lado com conhecimento. Porque sempre que a gente traz aqui um convidado, a gente acaba aprendendo. Você do outro lado e eu aqui. E eu estou muito feliz em receber essa pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos. Cada convidado que vem para cá tem uma história especial. E essa não vai ser diferente. Marluce Silva é psicopedagoga e ela trabalha também, gente, com uma experiência incrível, que é descobrir, eu não vou nem dizer personalidade não, mas é o quê? O temperamento. Temperamento. Ela me ajudou aqui, uma fila. Temperamento das pessoas, e isso pode contribuir muito para... Como é que eu vou lidar com uma pessoa que tem X temperamento? Quero conversar muito e conhecer a história dela, que é incrível. Marluce Silva, seja bem-vinda. Muito obrigada, Aline. Minha conterrânea lá de Gravatar. Um prazer imenso estar aqui com você, né? Sou sua fã, sua admiradora. Recíproca, é verdade. Né? E é um prazer imenso estar aqui no Alinhados Podcast, que acompanho desde o nascimento. É, né? Verdade, sempre foi lá, uma grande incentivadora, Isso. sempre assistindo, torcendo muito. Isso é tão bom, né? A gente com torcer certeza, pelo outro. Pelo outro. Né? Que legal. E principalmente por mulher, né? É. Nós que somos mulheres, né? Devemos estar sempre dispostas a incentivar as outras, né? A aplaudir o sucesso das outras também. Que maravilha essa sua fala, tá vendo? Por isso que ela tá aqui, gente. Ô Marluce, me conta, você é mãe de um filho, casada com Silvano. Sou casada com Silvano. Como é que começou essa história? Fala logo que você é filha única não, né? Não. Eu achava que você era filha única. Eu sou de uma família de 7 irmãos. 7? 7 irmãos. Eu sou a penúltima. Depois de mim ainda tem mais um. O caçula. Tem uma família grande. É uma família grande. Que quando se reúne, vira festa. Exatamente, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente se reúne muito pouco, porque moram todos muito distantes. Nossa. Né? Distantes realmente de estado e tudo. Então, lá em Gravatar só moro eu. Né? Por isso que eu achava que você era filha única, tá vendo? Minha família, minha mãe, meus pais, né, de 7 filhos, agora em casa, né, com eles, em casa que digo, na mesma cidade, só tem eu. Mais pertinho que mora em Bezerros, que é o mais novo. Mas os outros moram em São Luís, moram em Brasília. E aí a gente, né, ainda bem que a tecnologia diminui as distâncias. É verdade. Mas vocês sempre têm contato, temos contato, né? Quando... No mínimo, pelo menos uma vez por ano a gente se encontra, né? Mas é muito difícil todo mundo junto, né? Por conta da vida corrida de cada um, do período de férias. Mas eles sempre estão por aqui, presentes. Por que educação, Marluce? Educação, eu acho que vai muito assim da... Não tem aquela velha história, né? Ela me escolheu, né? Porque eu não comecei na educação, né? Quando eu decidi, quando eu precisei trabalhar, por exemplo, não foi logo na educação, né? Eu conheci Silvano na igreja, nós somos católicos, em um grupo jovem. E nesse grupo jovem, o grupo jovem tinha uma livraria de artigos religiosos, que funcionava lá em Gravatar, no Centro Pastoral. E aí, nós tínhamos uma escala de voluntários e eu tinha um dia que estava nessa livraria. Né? Depois de um período, essa livraria, né, chegou a Canção Nova em Gravatar, Comunidade Católica Canção Nova. E aí, essa livraria foi vendida para Canção Nova e eu continuei trabalhando na livraria como recepcionista da Canção Nova, na verdade. Então, eu trabalhei que é onde é até hoje? Não. Hoje a comunidade Canção Nova funciona ali na BR. Certo. Né? Mas antes, quando chegou a Gravatar, mais de 20 anos atrás, funcionava ali no Centro Pastoral. Na Odip. Antiga Odip. Então, eu trabalhei lá, na Canção Nova, como recepcionista, né? Fiz ainda alguns programas infantis, era um programa infantil. Ela ama comunicação, gente. Ela é da comunicação. Amo comunicação. E aí era o Cantinho da Criança, né, que até hoje existe. Eu lembro do programa. E aí eu fazia esse programa. E aí, eu acho que com esse trabalho de evangelização, na verdade, porque eu fui catequista, né? Nós tínhamos um grupo infantil, esse grupo infantil assumiu a missa das crianças, que era 9 horas da manhã, aos domingos. Então, nós cantávamos, né? Chamava-se Ovelhinha de Jesus. Hoje em dia tem um monte de ovelhinha de Jesus espalhado por aí, né? Imagina. Tudo adulto, casado com filha. E aí, a catequese, eu acho que foi me formando para me chamar para a educação, né? Então, quando chegou o período de realmente escolher, de fazer um vestibular, meu sonho realmente era ser psicóloga. Mas era muito inacessível, né? Há mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos esse acesso. O curso de psicologia é só em Recife, né? Nós morávamos em Gravatar.
ficava muito inacessível. E aí eu não tinha muito esse desejo por licenciatura. Mas aí no ano que eu terminei o ensino médio, no ano seguinte, no caso, que era quando eu fui fazer a faculdade, ia prestar vestibular, abri o curso de pedagogia. Aí sim. Aí como você já ensinava ali na catequese, exatamente, me identifiquei, é bacana, isso. Pedagogia. Aí o curso de pedagogia realmente me chamou. Que interessante. E eu não seria mais feliz em outra profissão, né? Realmente não é o que a gente quer, é o que a gente tem que fazer, né? É como Deus quer. É como Deus quer, exatamente. Interessante. E aí você conhece Silvano, que é seu atual, que é o seu esposo Meu atual, esposo. não, que ela não teve outro, gente. Não. É um só. Você conhece o Silvano exatamente nesse período? Nesse período, né? Nesse período de grupo jovem, de catequese. Então foi para o seu primeiro namorado? Foi, meu primeiro namorado. Gente, que interessante, que bacana isso, né? Porque não é tão comum. Não. Não é tão comum. Eu tinha 15 anos quando eu conheci ele. Antes, né, a gente teve paqueras. Quem paquerou e tudo. quem? Ele primeiro me paquerou. Né? E demorou pra me conquistar. Tá vendo, Silvano, insistente? E aí, quantos anos de casados? Nós fizemos 25 anos ano passado. Vamos fazer 26 esse ano. 26. Coisa linda. Anos. Um filho. Temos um filho, o Matheus. Tem 19 anos. 19 anos. 19 anos. Vocês passaram por uma dificuldade bem complicada. Isso. Primeiro, eu conhecia Marlon, você atuando na escola da minha filha. Eu já conhecia, obviamente, né? Porque tinha uma proximidade aí familiar. E a gente sempre se conheceu, sempre conversou, sempre teve esse contato. Isso. Mesmo que à distância. Mas aí, quando a gente começou... Quando Gabriela, que é a minha filha menor, e o meu filho também, passaram a fazer parte dessa escola, que era a Salesianas, Marluce era psicopedagoga lá. Isso. E aí, obviamente, que a gente se encontrava mais. Você atuou quanto tempo? 22 anos e 6 meses. Na área de educação? Na área de educação, né? Só nas Salesianas? Só nas Salesianas. Esse tempo todo? Esse tempo todo. Antes do Salesianas, eu atuei na Recrearte. Sim, né? Por um ano e pouquinho, né? Era informática educativa, né? Que era a tecnologia entrando nas escolas, né? E a tecnologia não entrou, né? Como forma comercial, entrou de forma educativa. Até porque Silvano é um grande mestre na área de tecnologia. Acho que um dos primeiros professores de TI que eu conheço em Gravatá. Isso né? mesmo. Montou escola, muito interessante. Isso. Então, essa informática educativa entra na escola, né, para auxiliar os professores. E aí, eu passei um tempo na Recrearte, né? Sou muito grata também, aprendi muito. E aí, depois, eu ingressou nas Salesianas. Nas Salesianas, não tive como conciliar, porque como coordenação, era um tempo maior, né? Então, precisei abdicar. E aí, fiquei por 22 anos e 6 meses como coordenadora pedagógica. E aí, eu passei, né, em alguns segmentos, né? Comecei no ensino médio, mas fui professora também, né? Nesse período. Sim. Não foi só como coordenação. Até porque, até você chegar na coordenação, você precisa experimentar para você ter embasamento, né? Quando eu entrei na Rede Salesianas, foi na informática educativa, né? Justamente porque o laboratório estava sendo montado, lá Silvano já trabalhava lá, precisava de alguém e eu fui nesse auxílio. Mas aí, comecei sendo professora de ensino médio também, de filosofia, de ensino religioso. Aí, logo depois, precisou de uma coordenação e eu assumi. Aí, fiquei no ensino médio. Depois, a demanda da educação infantil e fundamental 1 aumentou. E aí, eu fui remanejada para foi onde concluí, né? O meu tempo nos Salesianos foi na educação infantil e ensino fundamental. Entendi. E aí, nesse decorrer do tempo, vocês levam um baque porque Silvano apresentou uma doença muito séria. Isso. Fala como foi isso. Silvano, além de ser TI, né? Ele é professor também, professor de física. E ele também trabalha na área de tecnologia com câmeras, cerca elétrica. Sim. Né? Ele gosta demais dessa área também. E aí ele começou sentindo umas dores musculares, né? Nós achávamos que era por conta desse trabalho, né? De colocar uma câmera, colocar uma cerca. E ele começou sentindo muitas dores e ele se queixava de dores nas costas, dores no peito. E foi algumas vezes para emergência e só sinalizando que era dor muscular. Mas aí, né, ele começou a sentir, as dores foram ficando insuportáveis. E nós fomos procurar um ortopedista, porque já que era, né, ou nos ossos ou muscular, né, vamos começar investigando. E nós procuramos lá em Gravatá, Dr. Alexandre, na Policlínica, e ele foi muito certeiro, né, foi excelente, foi um anjo, assim, na nossa vida, realmente. Quando ele começou faz raio-x, não acusou nada, né, então faz uma tomografia.
E a partir daí, de tomografia, de exames de sangue, ele começou a desconfiar que poderia ser um tipo de câncer, que é um mieloma múltiplo. Né? Por conta dessas dores, ele começou a desconfiar. E aí foram para os exames mais específicos e ele foi encaminhado para um oncologista. E realmente foi confirmada a doença. Foi confirmada a doença. Depois de muitos exames, assim, um diagnóstico muito difícil. Né? A gente ia e voltava várias vezes. Ele fazia o tratamento aqui em Caruaru. E aí a gente vinha na expectativa, não, agora vai ver. E realmente é muito minucioso, né? Até descobrir. Porque é uma doença no sangue, mas que afeta os ossos. Isso. Né? Eu digo por experiência própria, meu pai acabou falecendo há 2 anos e meio em decorrência de um mieloma múltiplo. Foram 7 anos aí, né, de tratamento, mas assim, é muito desafiador. Isso. Muito. E aí, né, no período dessa descoberta, ele ficou um tempão acamado. Gente, e o baque de receber um diagnóstico como esse, Marluce? É um baque, é indescritível. Você fica sem chão, né? A gente fica sem chão. Mas, ao mesmo tempo, Aline, como a gente tem uma caminhada de fé também, que nos sustenta, sim, né? É inexplicável como, ao mesmo tempo que você tem um baque muito grande, né? Deus providencia, né? Tudo que é necessário para que você passe por essa situação, né? De uma forma de que realmente você se sente fortalecido, né? Porque quando o doutor Alexandre passou esse exame, que foi a tomografia, e a gente no carro ainda, e eu abri e vi que era uma suspeita de mieloma múltiplo, eu não sabia nem o que era. Então eu fui imediatamente no Google e vi o que significava. Né? Nossa. Aí é um choque. É um choque. Né? Então a gente voltou e o doutor Alexandre, assim, muito ético e muito cuidadoso, porque nesse mesmo dia a gente voltou para o consultório dele imediatamente. Pegou o exame e voltou. E aí ele foi dizendo, né, do que se tratava, com muita delicadeza, e eu lembro de ter perguntado, é um câncer? Ele disse, mas vai ser cuidado, vai ser tratado e vai dar tudo certo. Nós precisamos só, né, realmente encaminhar para um tratamento adequado. Encaminhar, e assim foi feito. Ele mesmo encaminhou. E realmente, né, foi um tratamento difícil, doloroso. Ele ficou realmente um tempo acamado, né, ele não conseguia mexer nem o pescoço. Ele ficou deitado assim um tempão, né? Teve internação, ficou um período também quando começou a fazer o tratamento de quimioterapia, as primeiras quimioterapias, né? Teve aquela reação, né? E ficou internado. E chegou um momento muito crítico, assim, de exames em que os médicos realmente desenganaram, né? Disseram para mim que ele realmente ia iniciar os cuidados paliativos. Meu Deus do céu. Porque não tinha condições, né, dele já estava muito avançado. O que te segurou? Eu sei que você vai dizer que é a sua fé. Isso. Né? Mas assim, você enquanto mãe, esposa, companheira de alguém que você viveu a vida inteira e tem um diagnóstico, o que é que se apegou nesse momento, assim, né? O que é que você lembra quando você teve essa informação? Uma das coisas que mais me fortaleceram foi ele próprio. Porque ele tinha uma fé que, assim, é impossível de mensurar, né? E uma força de vontade muito grande. Então, em momento nenhum, ele se queixou, ele reclamou, ele disse, meu Deus, por que comigo? Não. Ele, em alguns momentos muito críticos de dor, né? Em que ele fazia oração em voz alta, já desesperado, sofrendo de dor, ele agradecia. Meu Deus, obrigado, porque eu estou passando por isso. Gente, que exemplo. Então, quando eu via ele naquela situação... Você não tinha nem como... Eu não tinha como reclamar. Como reclamar. Nem fraquejar. Nem como dizer assim, eu não vou tentar, né? A gente só se uniu, né? Porque realmente era absurda a fé dele. Absurda, né? Ele chegou ao extremo, assim, porque a gente diz ao extremo, porque há uma lenda, né? De que, assim, chama o padre para confessar, porque a pessoa já está nas últimas. E ele pediu confissão, pediu a unção dos enfermos, pediu para comungar. Mas ele dizia muito assim, eu estou pedindo para me fortalecer. Não é porque eu estou desistindo de mim. Exatamente. Né? Ele deixava isso muito claro. Porque quando ele pediu assim na madrugada, né? Eu e meu filho, a gente ficou muito assim, angustiado. Meu Deus, será que ele tá achando que ele vai morrer? Mas ele fazia questão de repetir. Eu estou pedindo porque eu sei que vai me alimentar. Mas não é como realmente alimenta, né? Alimenta, né? E dá força. E graças a Deus ele tá bem. Né? Ele precisou fazer um transplante de medula,
que foi um transplante chamado um transplante autólogo, que foi da própria medula dele. Ele fez um tratamento longo, depois foi retirada essa parte da medula, se faz um tratamento, congela e depois ela foi... Ele recebe de volta? Ele recebeu de volta. Faz quanto tempo desse transplante? 6 meses. Recente? É recente. E ele tá super bem? Está ótimo. Graças a Deus. Está ótimo. Inclusive, o médico já deu alta para voltar a trabalhar e tudo, né? Só está uma vez por mês fazendo uns exames e um acompanhamento. Tratamento. Eu pedi até uma coisa íntima, né, da vida da Marluce, mas eu senti essa necessidade de compartilhar com vocês e, obviamente, com a permissão dela, que ela contasse essa história, porque imagina quantas pessoas agora, que talvez estejam assistindo a gente, que estejam passando por essa mesma situação e dizem assim, meu Deus, eu tô desacreditada. Porque me fizeram desacreditar que não ia dar certo, que não ia evoluir, mas você tá lá, firme e forte na sua fé, encorajando, né, o seu parceiro ali, o seu amor, para continuar e vice-versa, e deu certo. E deu certo. E deu certo, né? Eu lembro que num tempo que ele estava internado, que os médicos, né, tem médico plantonista, né, e um dos médicos me disse assim, olha, ele vai entrar nos cuidados paliativos, você sabe? Eu disse, não, ele começou agora o tratamento. Aí ele fez uma cara como quem diz assim... Ela não tá entendendo. Exatamente. E aí veio um assistente social também conversar comigo para me tranquilizar, para me dizer que não tinha mais jeito. E aí, pouco tempo depois, mudou o plantão. E veio um outro médico. E eu precisei conversar com ele, porque saiu o resultado de um outro exame. E aí, quando eu cheguei para conversar com ele, aí ele disse, ele leu, né, o exame e tudo. Ele perguntou há quanto tempo, né, fez um questionamento e tal. E disse assim, você sabe que ele vai entrar nos cuidados paliativos? Eu disse, o outro médico disse. Aí eu olhei para ele estava com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe aqui. Aí ele disse assim, mas você tem fé? Eu disse, temos. Aí ele disse, então ele vai ficar bom. Você vai seguir o tratamento, mas vai se apegar com a sua fé. É algo muito inusitado de você encontrar alguém dizer no hospital. Sim, claro. Né? Porque os médicos, né, eles têm fé, lógico, mas eles trabalham tanto com aquilo ali, com a ciência. Isso, que né? aquilo para eles, assim, às vezes não é o que é, exatamente. Né? E aí não os tem exames um sentimento diziam, ali, né? Os exames diziam que não tinha mais jeito. Aí eu disse, sim, nós temos fé. Ele disse, então ele vai ficar bom. Foi um bálsamo, assim, porque foi uma pessoa que também estava vendo que estava difícil, mas que também acreditava, como nós, né? E aí eu nunca esqueci dessa frase. E realmente Nossa Senhora veio, né, me visitar nesse momento, né? Mandou uma mensagem através do médico. Mandou a mensagem, mandou a imagem, né? Que às vezes nós católicos somos tão criticados por essa devoção, né? Quando na verdade não tem nada de adoração. Não, né? absolutamente. Mas de carinho, né? De carinho e de lembrança, como uma foto de um filho, nosso. de um parente da sua mãe que representa ali amor, exatamente, fé, né? É isso. Então, Nossa Senhora, né, deu um jeito de dizer assim, você não está sozinha. Que linda a né? história, Marluce. Você me emocionei, inclusive. Eu não sou muito difícil de me emocionar, não, viu? Eu choro mesmo. Eu também sou muito chorona. Mas é incrível isso, né? O quanto a sua fé pode levar para lugares inimagináveis. Como o próprio Jesus disse, né? A fé remove montanhas. Remove montanhas. E aí, né, ele foi fazendo o tratamento, fazendo a quimioterapia e também fisioterapia, né? Para voltar a andar. Sim, os movimentos. Os movimentos. E foi surpreendente, né? Como a força, como a fé, como a vontade de viver que ele tem, né? Levantou ele. Né, que até hoje, quando as pessoas nos encontram, né, tem gente que se assusta, se surpreende, né? A gente se encontrou na missa de Natal. Isso. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que ler a abertura. Eu e um amigo em comum que a gente tem, Ivo, que participou muito desse momento também. Eu não participava, mas Ivo me deixava muito a paz. Assim, olha, Silvano tá assim, tá caminhando assim, assado. E a gente ficava mais tranquilo, enfim. A gente sabia do desafio, quanto eram momentos difíceis, mas que todo mundo ia se dar a mão e ia dar certo, né? E aí eu encontrei o Silvano na missa de Natal, ainda de máscara, usando moleta. E aquilo me tocou profundamente, né? De ver ele ali e de entender que vai dar certo. Exatamente, né? Tá a missa de Natal também foi um outro milagre. Imagino. Porque quando estavam se preparando, ele pediu, né, a confissão, a comunhão, foi o Padre Márcio que foi lá em casa, né, que é o pároco da Matriz de Santana, onde a gente estava na missa de Natal.
E junto com um amigo nosso, que é Agostinho Júnior, que é da liturgia, Coordenador. e estava preparando essa missa. E aí o Padre Márcio viu a situação de Silvano, que estava muito difícil, né? Silvano estava conversando, de repente, se ele espirrasse ou se ele tossisse, ele gritava que ele saía de dor. E aí o Padre Márcio viu aquela situação, né? Bem de pertinho. E quando o Agostinho Júnior estava preparando a missa junto com o padre, ele disse assim, quem vai fazer a primeira leitura é Silvano. Aí ele disse que o padre perguntou, aquele que eu fui na casa dele? Impossível. Aí ele disse, sim, ele fez. Se você está dizendo, então ele vai fazer. E realmente foi muito emocionante, porque ele foi e fez, né? Fez a leitura, né? Isso aí era setembro, mais ou menos, quando ele estava no pico, assim, da doença. E em dezembro ele já estava. 24 de dezembro ele estava na igreja. Estava na igreja, né? Fez a leitura, foi de moletas e tudo. Que lindo, gente, que lindo. E aí você passou por outro baque, porque você tem 20 e poucos anos de profissão, e aí você foi desligada. Isso. Como é que foi esse momento? Pelo amor de Deus. Foi também muito tranquilo, no sentido de que foi preparado, sabe, Aline? Sim. Assim, a gente percebe. Né? Sim, a gente percebe, sim. né? E a gente que tem uma intimidade com Deus, acho que percebe mais fácil ainda, né? Não, as coisas não estão dando muito certo para mim por aqui, né? Eu acho que a qualquer momento, né, já não me cabe mais, né? As situações vão acontecendo de uma forma que você vai percebendo que você não está sendo mais tão útil naquele ambiente. Entendi. A empresa tem o direito dela de perceber, sim, né? Claro. E você também de se auto-perceber, né? Então já era uma onda que você já tinha. Já tinha. Tava percebendo. Né? O que deixa você, né, triste, né, por conta da convivência com aquela comunidade durante esse tempo todo, né? Não deixa de ter um baque nesse sentido. E também do incerto. O que é que eu vou fazer agora? Porque eu passei 22 anos e 6 meses fazendo isso aqui. Né? E me dedicando, né? E com muito zelo, com muito cuidado. Sim, uma grande profissional que sempre foi. E de repente não se faz mais necessário. E aí, eu vou fazer o que agora? Né? Mas aí, mais uma vez, as surpresas de Deus. Né? Porque quando eu fiz o meu curso de pedagogia, em seguida eu fiz logo uma especialização em psicopedagogia, que é uma área que eu gosto muito. Como eu já era encantada por psicologia, tudo a ver. Então, juntou uma coisa à outra. Na escola, querendo ou não, no dia a dia, você aplica. Mas não é especificamente uma psicopedagoga. Eu era uma coordenadora pedagógica. Né? Que é diferente. Que é diferente, né? Totalmente diferente. Então, depois disso, né, eu comecei a perceber, não, né? Eu tenho mais... Eu não sou só coordenadora, né? Eu sou uma pedagoga e eu sou psicopedagoga. Então, aí foi quando eu comecei, né, a querer realmente atuar mais nesse âmbito da psicopedagogia. E aí as portas se abriram. Se abriram. Você enxergou novos caminhos. E assim, eu acho fantástico essa capacidade que nós, seres humanos, temos, nós mulheres ainda mais, de olhar um desafio, olhar uma situação e olhar lá na frente e dizer, peraí, vamos respirar. Vamos respirar. Vamos ver as possibilidades e caminhar, né? Exatamente. E ir em busca. Porque, né, logo quando aconteceu o desligamento, então eu disse, não, peraí, o que é que eu vou fazer, né? E aí... Silvano, né, meu esposo, também muito resiliente, muito sábio, também um homem de muita fé, né, que em nenhum momento, nem na doença, nem na questão do desligamento da escola, ele se desespera, né, diz assim, não, né, tudo está nas mãos de Deus, se é permissão de Deus, né, Deus vai nos dar. Ele sabe o que está fazendo. Exatamente, a possibilidade de atravessar. E aí ele disse, você não vai fazer nada agora, você vai descansar, né? Você passou um período imenso da sua vida, né, trabalhando muito, teve também a minha doença, tudo, então não tem nada que fazer agora, né? Descansar, né? E colocar a cabeça em ordem, ver o que vai fazer futuramente e tal. Mas aí, quem disse que a gente consegue... Gente, quem está acostumado no dia a dia, correr, trabalhar, né? Quando a gente para... Exatamente. Ai, meu Deus do céu, e agora? Né? Que a gente é ser humano. E aí, falho. Quando a gente trabalha também com a educação, a gente tem a educação como missão, né?
Então, assim, eu comecei a ver que tinha outros espaços, né, em que eu poderia ser útil, que eu poderia servir, né, e com todo esse conhecimento e com essa bagagem que eu vinha trazendo, Sim. né. E eu sou muito grata pelo tempo que vivi. Claro que né? sim. E aprendi muito. Imagina quantos aprendizados, Com certeza. quantos desafios, quantas coisas você teve que lidar ao longo desses anos para fazer você uma profissional melhor, né? Exatamente. E até a questão da fé também foi muito alimentada ali naquela casa. Sim. Né? Porque é uma casa de Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco, né? Tem uma capela dentro da escola. Então, todos os dias para trabalhar, necessariamente a gente passa em frente à capela. Né? Então, tem o Santíssimo Sacramento, tem Jesus, né? Tem Nossa Senhora. Então, foi um momento de realmente alimentar também minha fé muito. Muitos aprendizados, inclusive esse. E aí, né, eu comecei, como hoje em dia tudo acontece nas redes sociais. Né? Verdade. Tudo parte das redes sociais ou chega para nós através das redes sociais. Eu comecei, né, vendo essa questão da psicopedagogia. Então, eu comecei colocando na minha rede social aquilo que eu já trazia de conhecimento. Que né? já fazia. Que já fazia, né? Sobre a aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, como superar, né? E aí, aos poucos, né, eu fui divulgando e tal, e foram chegando os convites para que eu pudesse voltar a atuar. E aí... Gente, a primeira vez que você volta, o primeiro dia... Parece que é a primeira vez, né? Parece que é a primeira vez, nossa, é tudo novo. Nossa, ai meu Deus, eu tô voltando. Ai, dá um frio na barriga. Né? É tudo novo. Né? É Mas muito gratificante. É muito bom. Né? Fora que é diferente do que eu fazia, né? É bem diferente. É muito mais gostoso, eu acho, né? Com certeza. Porque assim, eu costumo dizer, né, para os nossos amigos educadores, né, que conversam, que perguntam como é que eu estou, eu digo, eu estava do lado que cobrava o resultado, porque a coordenação pedagógica, ela cobra o resultado. Ela cobra o resultado dos professores, ela cobra o resultado dos alunos, né? Agora eu estou do lado de quem ajuda a alcançar aquele resultado. E é uma outra maneira, uma nova perspectiva de ver, né? A psicopedagogia e a pedagogia. Exatamente. Né? E eu faço o trabalho com atendimento individual. Então, é muito mais gostoso. Né? Eu vi que você faz também palestras de orientação mesmo para grupos educacionais, empresas, né? Faço instituições. Exatamente. Né? Faço para professores em escolas, né? Formação pedagógica, realmente. Para pais, nas escolas também, nas reuniões escolares, né? Essa semana eu fiz já esses dias, em 2 escolas lá em Gravatá, que foi sobre limites na educação. Olha que tema maravilhoso. A importância dos limites, né? E é uma conversa muito gostosa, né? É uma troca de experiência muito rica, né? Exatamente, porque os pais, né? Eles têm ali a mão na massa, né? E eu, como mãe, levo um pouco da prática e da teoria. E fora o que você aprende com os filhos dos outros, exatamente, né? A experiência que você teve ali. Exatamente. Do que funciona, do que não funciona, de que assim assado, né? É interessante. Porque a teoria, né? As literaturas trazem um caminho, né? Mas na prática é diferente. Né? E eu tive a graça de ter esses 2 âmbitos. Marluce, olhando... Por lados diferentes, como você falou, né? O que é que muda na perspectiva ou no conhecimento de repassar essa informação para se exigir um resultado ou para as pessoas que vão dar esse resultado? Porque aí muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo porque a gente vê como a gente é cruel ao cobrar o resultado. Muitas vezes a gente que está, né, do lado que precisa cobrar um resultado. Necessário, né? Necessário. Que é necessário. Mas às vezes a gente pega uma massa, né? E não vem individualmente. A gente quer um resultado de uma turma, né? Mas, professor, porque sua turma está tão ruim nessa disciplina, né? Em matemática, o que está acontecendo? Aí às vezes a gente culpa o professor e culpa os alunos e chama as famílias e vai atrás para buscar, né, um caminho. E quando a gente trata o ser humano individualmente, né, a gente vê que ele tem os seus limites, né? Há uma frase que diz assim, me ensina de outras formas que eu sou capaz de entender e de aprender, né? E muitas vezes quando a gente pega uma massa, a gente ensina de um jeito só. Como uma receita de bolo. Exato. Que vai dar certo para todo mundo e não dá. Para todo mundo e não dá. Não dá. E não dá. Eu mesmo não sou das melhores cozinheiras, né? E quando eu faço bolo, não dá certo. Sola. Só lamento. Só lamento. Pra quem tava esperando comer.
E é isso. E a gente não é boa em tudo. Exato. Tem sempre alguma coisa que você você até tenta, mas você sabe que não dá conta, que não é bem feito, que você não se identifica. Exato. E aí, Exato. né? Precisa ter humildade para entender também. Sim, para né? compreender que eu tenho as minhas limitações, né? Exatamente. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, né? Eu não sei. E tem quem faça. E aí eu vou valorizar aquele que faz também. Muito bom isso. Né? Porque a gente precisa também valorizar e dar espaço aos outros. Eu tenho uma fala que hoje, eu sempre enxerguei a educação e eu acredito na educação que ela modifica o mundo. Porque a partir da educação eu vou ter muito mais consciência sobre a minha saúde, eu vou ter muito mais oportunidades, né, de estar no mercado de trabalho competitivo. Isso. A partir de uma boa educação, de uma boa construção, família e educação que tem que caminhar muito junto. E o que eu estou percebendo? Eu não estou generalizando, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que a família está negligenciando muito a educação dos filhos e jogando esse compromisso para a escola. E não dá certo. Muitas Não vezes. tem como não dar certo. Muitas vezes. Né? Essa A permissividade, a falta de regras. A falta de regra, a falta de limite. O sim sempre, porque o sim é mais fácil. Sim. Né? Dá muito trabalho educar. Demais. Dá muito É diário. trabalho. Incansavelmente, Exatamente. todos os dias. Incansavelmente. É colocar esse material aqui e você diz, é aqui o lugar dele. E amanhã ele não está. Mas é muito mais fácil dizer, deixa que eu Deixa. boto. Deixa. Mas não é o ideal. O ideal é fazer voltar e fazer novamente e cansa e desgasta. Cansa. Né? E no ritmo que os pais de famílias vivem Hoje em dia, né? então é muito mais difícil ainda. Mas é extremamente necessário. Porque o não que se dá hoje, ele prepara para a vida. Sim. Ele prepara para o não que eu vou levar amanhã. E explicar, né? Exatamente. Porque hoje eles são muito mais questionadores. Eu tenho 2 adolescentes, assim, mas por que não? Sim, não, porque isso que vai implicar nisso, que é isso. Entendeu? Exato. Entendeu? Beleza. E quando entende, acabou. Acabou. Né? Não tem que questionar, assim. Pode até questionar. Mas não assim, tem que mudar porque ele está questionando. Não. Que se a gente entende que é para o bem, Para o bem. é isso. Exatamente. Quando a gente dá um não, esse não que a gente dá hoje, né? Que muitas vezes, quando a criança é muito pequenininha, é motivo de birra, é motivo de choro, é motivo de bater a porta, é motivo de ficar com raiva. Mas é esse não que vai preparar ele para o não da vida. Exatamente. Né? O acordar cedo, o acordar no horário, arrumar a sua cama, escovar o dente, tomar o café. As regras que a gente põe em casa, prepara ele para um mercado de trabalho, por exemplo, ou para a escola, para as regras que ele precisa. Sim. Né? Então, se na minha casa eu não faço com que as regras sejam cumpridas, então ele não vai cumprir, ele vai ser um desregrado na escola, ele vai ser desregrado no trabalho, ele vai ser desregrado num relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente escuta, infelizmente, o feminicídio. Né? Porque aquele rapaz não teve condições de assumir, de aceitar aquele não. Isso. Porque ele não foi trabalhado desde criança. A receber não. Né? Então, quando ele recebe um primeiro não, ele diz, não quer ficar comigo, então não vai ficar com ninguém. E mata. Né? Ou então, faz com a sua própria vida também. Né? Porque não aceita o não. Então, a gente muito precisa, sério isso, gente. É muito sério. A gente precisa realmente, né, assumir essa missão árdua, né, de educar. E não deixar só para a escola, né? É muito pouco tempo na escola para se fazer muita coisa. E é incrível, porque eu digo sempre que na escola... Porque assim, nós fomos alunos... E assim, em casa, às vezes você tem aquela regra, aquele limite quando eu chego na escola, aí eu sou eu, né? Eu tiro a minha máscara. Exato. Ali eu me mostro quem eu realmente sou. Então, é muito comum na escola a coordenação observar, opa, a Aline tá assim assado. Tá se desviando. Isso. Tá com certos comportamentos que não são legais. Então, se eu não tenho esse feedback com a família, se eu não trabalho isso, né? Às vezes é ali o indicador de que eu preciso intervir naquele momento. Naquele momento. Inclusive, até para, às vezes, se enturmar, né? Sim, para fazer parte do grupo. Para fazer parte do grupo. Para né? me sentir... São comportamentos que você, como mãe, desconhece, por exemplo. Sim. Né? E muitas vezes acontece de precisar chamar a atenção de uma família e a família discordar. Né? Não aceitar. Não aceitar, né? Porque realmente não, em casa ele não faz isso. Mas escute a escola, né? A escola jamais iria lhe dizer uma coisa que não está acontecendo. Inventar uma coisa. Absolutamente. Né? A escola está vendo, então está relatando, está lhe dando esse feedback. Escute a escola, investigue melhor. Porque muitas vezes a gente não investiga, aí o que acontece? Quando é uma bola de neve.
Quando a gente vem perceber, realmente já não tem mais o que fazer. Então, é importante realmente dar essa credibilidade à escola. Pois é, gente, olha que importante esse nosso bate-papo. E aí você hoje atua nessa condição, né, de psicopedagoga e psicopedagoga. O que é que você hoje tem mais identificado? O que é que você hoje tem mais ajudado esses professores no aspecto de melhorar a educação? Quais são os grandes desafios? Certo. Veja, Aline, os grandes desafios da educação, né? Hoje em dia, realmente, está ligada a essa questão da educação doméstica. Acredito. Por quê? Porque quando a criança, o adolescente, não tem essa questão dessa base, não tem a questão dessa disciplina, então tudo desanda, né? Tudo desanda. Então não vai respeitar professor, não vai cumprir as tarefas que precisam ser feitas, não tem responsabilidade com o estudo. Então tudo isso faz com que realmente, né, aconteça essa é uma catraca, né? Uma roda dentada, né? Escola, família, a educação gira em torno disso. Então precisa realmente estar bem agregado para que a gente tenha condições de obter sucesso. Então meu trabalho hoje em dia é mais diretamente com o estudante e com a família, né? Então quando chega para mim, realmente, quando procurar uma psicopedagoga, por exemplo, quando eu devo procurar? Quando o desenvolvimento escolar, né, a aprendizagem, o crescimento não está adequado, não está surtindo efeito, né? O meu filho não aprende, o meu filho não está aprendendo. Então, por que ele não está aprendendo? Então, o psicopedagogo ele vai fazer essa investigação. Porque se o pai e a mãe estiverem próximos desse filho, ele vai entender que ali tem uma dificuldade. Talvez ele consiga até identificar por quê. Às vezes é uma maneira de estudar, Exatamente. Muda a maneira. Eu tiro, por exemplo, da minha filha mesmo, que eu digo, o ano passado, assim, eu senti uma certa dificuldade dela. Digo, peraí, vamos mudar essa maneira de estudar. Talvez, se você fizer dessa maneira, se você tentar fazer assim, você acha que não dá certo, né? Você absorve o conteúdo, chega em casa, revisa, faz um exercício que eu não entendi, eu volto. E deu certo, Ótimo. e deu muito certo. Mas aí, se o pai sente essa dificuldade, né? E talvez ele não tenha como, não sei como lidar, né, Marlúcia? Eu não sei como eu posso ajudar. Já tentei de algumas maneiras e não consegui dar um resultado. E aí, me ajuda, como é que eu faço? Pronto. Isso eu tô falando só no aspecto de escola. Isso. Mas pode também ser muito além, né? Pode sim. Aí é onde entra a psicopedagoga ou psicopedagogo, né? Que vai trabalhar justamente, né, em estimular essa rotina, em descobrir como essa criança aprende, por que ela não está aprendendo assim. Isso. Né? Ela tem algum transtorno, a gente vai investigar, né? A gente vai encaminhar, caso seja necessário, para um neuropediatra ou para um neuropsicólogo, para que seja feito um laudo realmente, né? Se há alguma suspeita ali, ou não há suspeita de nada. Então, o que está acontecendo? Não é só o jeitinho de estudar, né? É só a rotina que não está adequada, né? Entendi. Então, tem também essa conversa, essa parceria com a escola. Eu, como psicopedagoga, quando eu recebo a demanda da criança, e aí tem entrevista com a família, entrevista com a escola, para entender um pouco, Essa dinâmica. Exatamente, essa dinâmica. E em seguida o trabalho específico com a criança. É interessante mesmo, porque quem não tem dificuldade, né? Exatamente. E na escola, às vezes, você vai percebendo que, nossa, não dou conta, não dá consigo conta. caminhar. Isso mexe muito com a autoestima também. Sim, né? de não Porque conseguir aí acompanhar o conteúdo. Consegue, né? Não consegue acompanhar o conteúdo, tira nota baixa, fica aquém da turma. Então já começa realmente a autoestima a ficar baixa e aí só piora a situação, né? Vai entregando os pontos, eu não consigo, eu realmente não aprendo, eu sou burro. Então vai entregando os pontos. E todo mundo é capaz de aprender, né? Só que existe uma forma, né? Tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende de outro jeito, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem. O meu filho, por exemplo, ele tem 19 anos, ele tá na faculdade, né? E desde pequenininho, eu costumo dizer, brincar que é casa de ferreiro, espeto de pau. Não tem essa rotina de sentar para estudar. Não se adapta, né? Não é o jeito dele. Não é o jeito dele, mas ele se dá muito bem nos estudos. Ele tem um jeito próprio dele de estudar. Sim. Ele não tem a rotina regrada, né? Já tentei de diversas maneiras. Quadro de aviso, agenda bonitinha, tudo. E agora, com 19 anos, é que não tem mesmo. Muitas vezes é estudando porque tem prova, estuda hoje porque tem prova hoje de noite, mas o som tá ligado.
Eu fico doida com isso. Não, eu digo, como é que você consegue, minha filha? Porque assim, o som aqui e a pessoa estudando. Meu Deus, eu não consigo, acho que eu não conseguia raciocinar assim. O tico e teco não funcionaria direito. Às vezes. Mas é o jeito deles. Ligada, exatamente. É o jogo que tava jogando aqui, pausou, aí vai dar uma revisada. E aí tem bons resultados. Então, a maneira dele estudar que funciona. Dele estudar. Exatamente. Que cada um tem que encontrar o seu. Exatamente. Claro que enquanto é criança, a gente precisa cada vez mais fazer as intervenções. Criar rotina, Criar a rotina, porque realmente fica um campo propício, né, para a aprendizagem. Mas aí, quando você vai crescendo, vai se arrumando o seu próprio jeitinho. É verdade. Ainda funciona para a criança um local específico para o estudo, sem muita interferência de TV. Sem os distratores. Isso é importante, né? É muito importante. É essencial, é o ideal que se tenha, né? E se não se tem a possibilidade de se ter um espaço assim específico para isso, né? Não, só tem a mesa de jantar na minha casa e é lá que ele faz, ótimo. Mas que no momento em que ele vai fazer, esteja ambientado para isso. Né? E que se tenha realmente uma rotina, e que se tenha realmente uma sequência, né, de como estudar, né? Para crianças mais inquietas, mais hiperativas, não adianta dizer você vai ficar 1 hora aí sentado, não adianta. Né? Por isso que é importante fazer essa intervenção, conhecer também, porque aí coloca uma criança que tenha uma hiperatividade, por exemplo, para fazer uma atividade... TDAH, autista... Exatamente. Né? Aí vai fazer uma atividade, você vai ficar aí obrigatoriamente 1 hora, você não vai sair daí. Não fica. Não adianta. Não fica. Né? Nem fica, vai criar um transtorno, aí vem a desobediência, aí vem o castigo, às vezes quer bater e perde-se o controle. Né? Então, realmente, precisa de uma técnica, que a gente aprende isso, né? E tem uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que é justamente para que a criança, né, para que a pessoa que não tenha, por exemplo, adultos também que têm TDAH, então não consegue ficar concentrado mais de meia hora numa tarefa só, né? Então se concentra ali 20, 25 minutos e depois para 5 minutos, vai ao banheiro, dá uma olhada no telefone, com disciplina. Né? Come alguma coisa. Exatamente. Até para estudar é importante a técnica do Pomodoro. Que a gente chama de reforçador, né? Como um chocolatezinho, ou toma um cafezinho, para quem gosta. A criança come um biscoito, ou toma uma água, né? Deixa ela andar um pouquinho, deixa ela pegar um brinquedo que ela gosta. Com disciplina, com horário para voltar. Do mesmo jeito que tem um horário para ficar ali, tem também o horário do intervalo. É verdade que a mente, ela não consegue absorver conteúdos mais do que 25 minutos? Isso. Isso é verdade? Isso é verdade, ela se dispersa, né? Ela se dispersa. E é capaz dela esquecer o que aprendeu, né? Dependendo de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue memorizar e tem gente que não. Então, por isso que é importante também a gente usar dessas técnicas. E como muito é que eu bacana. sei? Como é que eu sei, né, que eu devo fazer? Então, vai testando, né? Vai testando. Que às vezes uma pessoa que memoriza melhor escrevendo. Exato. Né? Outra já consegue, numa videoaula ali, ter uma interação e guardar conteúdo. Cada um vai se percebendo. Vai se percebendo. Isso é muito importante. É muito importante. E para as crianças pequenas, é importantíssimo esse caminho de diálogo entre a escola e a família, que é a própria escola, a própria professora. Quando a gente está falando de educação infantil, de anos iniciais, né? Que uma professora passa muito tempo com uma criança. Então, ela conhece muito do jeito daquela criança aprender. E ela vai poder ajudar a família também. Então, por isso que é importante esse feedback. Muito legal. Eu estava falando, a última vez que eu encontrei com a Marluce, ela me falou sobre uma novidade. Para mim foi novidade, que eu não conhecia, né? Não sei se eu não conhecia, para mim é novidade. Que eu vou dizer o quê? Técnica não, é um estudo. É um estudo dos temperamentos. Isso. Gente, que coisa incrível. Não é personalidade, não. Aí você vai dizer assim, mas tem a ver com o meu signo, com horóscopo, Não é nada disso. Temperamento é inerente de cada um. Assim, eu tenho o meu, você tem o seu. Exatamente. E a gente descobrir, né, o temperamento, tanto o nosso quanto de quem convive com a gente, facilita muito a nossa vida, né? Nossa convivência. A nossa convivência, com certeza. Porque se você age comigo dessa forma, eu falei tanto com a Aline nem prestou atenção. Mas a Aline pode ser melancólica, né? Que não tem nada a ver com tristeza. Eu não sou não, viu? Eu já identifiquei que eu não sou. Que não tem nada a ver com tristeza, tem a ver realmente com esse jeitinho então, peraí, vamos por partes. Vamos entender sobre esses temperamentos. O temperamento é o quê? É a maneira como eu expresso o meu...
A minha personalidade. Não é sentimento, é a minha O personalidade. jeito que eu sinto, o jeito que eu me expresso, Certo. o jeito que eu reajo aos sentimentos. As situações É a seria situa- o temperamento. Exatamente. São quantos tipos de temperamento? São 4 tipos de temperamento. Necessariamente a pessoa não só tem um, certo? Quer dizer, eu posso ter mais de Posso um. ter um combinadinho ali. Agora, claro que eles Moreira tá assim, de butuca se ali ouvindo. excedem. Pra identificar Tá se ele tem querendo uma algum. consulta. E tem aqueles, né, que ficam mais evidentes nas pessoas. Certo. Então, temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, certo? São esses 4 tipos de temperamento. De onde vem isso? Né? Isso vem de muitos anos atrás, até antes de Cristo, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Foi ele que sugeriu que existem esse tipo de temperamento em cada pessoa, Uhum. né? Hoje em dia, claro, a gente não pode pegar e fazer um estudo de uma pessoa, né? E colocar ela numa caixinha e dizer ela é assim e ponto final. Certo. Lógico que não, né? Os terapeutas, né? Os psicólogos não trabalham com essa linha, porque realmente cada pessoa é única e cada pessoa vai evoluindo, né? Ou infelizmente regredindo na sua vida, né? De acordo com os acontecimentos, com seus traumas, isso aí precisa ser cuidado, é outra linha. Né? Mas eles existem, né? Existem e a gente não pode negar. E o que a gente faz com esses temperamentos, né? Como foi que eu descobri e me coloquei nessa situação, né? De curiosidade sobre esses temperamentos? Foi justamente através da igreja, né? Uns estudiosos, né? Sobre a vida dos santos. E aí, alguns santos, né? Trabalhavam muito nessa questão dos temperamentos. Por quê? Porque através da descoberta do seu temperamento, você vai querer ser uma pessoa melhor, né? E moldar esse temperamento se ele não é bom. Muito né? interessante. Se as atitudes que ele me leva a fazer não são boas. Você já tinha ouvido falar, Isaías? Não, porque Então, Isaías trabalha, inclusive, É. né, com a parte da igreja. É o quê, Moreira? Onde é? Comunicação da Cúria. Muito bem. Olha aí, pensei que você soubesse. Do alto escalão. É, exatamente. Ele é top, viu? É. Mas aí, interessante, né? Exatamente. Quer dizer, os santos começaram a perceber os temperamentos e disse assim, não, em cima disso aqui eu vou evoluir. Exatamente. Eu vou querer ser melhor. Exatamente. Ou entender o outro de outra maneira, né? Isso. E aí, entender, compreender, né? E buscar as virtudes, melhorar as minhas virtudes, né? Esse é um autoconhecimento. Acho que um dos, né? Exatamente. Porque são tantas nuances pra gente se autoconhecer. Muito. Esse seria mais um. Seria E mais aí, um. quando você identifica... E aí, cada temperamento tem um... Como é que eu vou dizer? Um perfil. Tem um perfil, exatamente. Tem um perfil. E aí Você esse acha que o perfil meu temperamento seria o quê? Se Fi- você fosse me estudar. fica difícil, assim, a gente não tem como Entendi. avaliar de primeira assim, não, Entendi. né? Tem os testes que são feitos. Tá. Tem os testes, né? Tem gente que realmente demora mais tempo para que a gente possa identificar. Porque eu também né? posso não me mostrar, né? Exatamente. Eu posso dizer, não, Marlon, eu agiria assim, Pode não mas... se mostrar. Agora, claro, quando a gente estuda, né? A gente fica tentado a numa conversa já dizer, né? Sim. É triste quando você conversa com a psicóloga e diz, meu Deus, ela tá me avaliando. Pronto. Ela tá me avaliando. Quando, na verdade, nem tá, né? Tá, ela não tá passa nem nem aí. pela cabeça, ela tá Mas vivendo. Mas é. Né? Mas a gente fica, claro, tentado, principalmente diante de uma ação, né? Diante De uma atitude. De uma atitude da pessoa. Ah, não, releva, porque isso aí é sanguíneo, já sei. Daqui a pouco, né? Então, a gente tem Agora, essa deve ser muito tentação. interessante, porque quando você passa a identificar o comportamento do outro, imagina um cônjuge, um esposo ali, um Exatamente. filho, um colega de trabalho, que você diz assim, não, Moreira é melancólico, daqui a pouco vai, é só Isso. é só um piti, depois passa. Tem um padre muito famoso nas redes sociais, padre Paulo Ricardo, que ele é um estudiosíssimo. Ó, Isaías disse que sim, conhece, né? Pronto. Ele é um estudiosíssimo, ele dá cursos, né, sobre os temperamentos, justamente para essa questão dos relacionamentos entre os cônjuges, entre famílias, pais e filhos, né, e filhos e pais. Porque você entendendo o temperamento do outro, você vai desculpar muita coisa, você vai relevar muita coisa, você vai entender muita coisa. E você descobrindo o seu temperamento, você, claro, quer ser cada vez melhor, né? Então, você vai também participar da poda, para que você possa evoluir. Porque você já se autoconhecendo de como você se comportaria numa situação como aquela ou aquela Exatamente. outra, você já dizer, baixa a bola aí, linda. Isso. Né? Não é assim, não. Exatamente. Você é colérica. Exatamente, Que Aline. interessante. É Eu muito fiquei interessante, encantada. é. Mas, assim, Eu tenho- qualquer pessoa pode fazer o estudo. Pode fazer o Ou, estudo. quer dizer, eu participar tenho do um estudo. e-book, né? Inclusive tem no link lá no meu Instagram, Sim, na bio do meu sim. Instagram.
Tem um e-book que tem, né? Ele não é muito profundo, mas é justamente para quem não conhece nada. Superficial, mas você consegue se identificar ali. Exatamente. Superficial. Eu quero saber o que é isso, né? O que são esses 4 temperamentos? Tá ali, né? Explicando a origem, como surgiu esse estudo e o que significa cada um. Já dá para você ter uma basezinha. Olha que isso é gratuito? Não. Ah, tá. Tem um custo. Tem um custo, mas é bem pequenininho, porque tá hospedado em uma plataforma. Sim. Aí é um custo bem simbólico. É pequeno o custo. Vou dar o arroba dela no finalzinho. Isso, a gente pode deixar até aqui, simbólico. Zazá, agora, para as pessoas acessarem, porque eu acho que muita gente vai ficar curiosa, né? De identificar. E o que é que muda quando você percebe ou quando você se autoconhece no aspecto do temperamento? Quais são os feedbacks que você tem, assim? Esses feedbacks são justamente esses, né? De você melhorar, né, como pessoa e exercitar aquelas virtudes que você percebe que não estão muito aí do seu temperamento. Porque ali quando você começa a estudar ou quando você faz uma avaliação, você começa a perceber quais são os déficits, né, de personalidade que tem naquele temperamento. Então, por exemplo, como uma pessoa sanguínea age negativamente. Então, descobrindo isso, você vai querer melhorar. Então, você vai agir ao contrário daquilo ali. Né? Porque qual é o objetivo? O nosso objetivo é ir para o céu. Isso. É buscar a santidade. Com certeza. Né? Então, a gente Eu quero vida eterna mesmo. Exatamente. Então, a gente vai querer, né, estar realmente abdicando daquelas coisas, né? Então, aí vem a renúncia, vem realmente as penitências. Agora, assim, como tudo na vida, né? Eu sempre digo assim, quando a gente conhece, a gente tem a obrigação de colocar em prática. Exatamente. De melhorar. Até enquanto você não conhece, né? Mas aí depois que eu conheço, eu digo, opa. Depois que conhece. Eu tenho que caminhar. É melhor, né? É melhor. Você tira uma venda dos seus olhos, Sim. né? Você cresce. Você começa a compreender muitas situações. Exato. Que eu poderia ter agido diferente. Isso. Né? Se eu tivesse esse conhecimento. Porque toda ação tem uma reação, né? Então, se eu ajo positivamente, consequentemente, né? Eu vou colher aquilo que é positivo. E se eu ajo negativamente, né, por impulso, e é por conta do meu temperamento, então por que não melhorar isso? Caminha junto com a personalidade. Normalmente uma interfere na outra, né? Isso mesmo. O temperamento com a personalidade. Com a personalidade. Porque o temperamento nos dá um impulso para as ações, né? E a nossa personalidade, ela abraça isso. É justamente isso. E aí não tem nada a ver com signo, não tem nada a ver. As pessoas acabam confundindo. Há uns memes, até umas brincadeiras, né? De algumas pessoas que não gostam, que não acreditam e que dizem, não, são os signos dos católicos, mas não tem nada a ver com isso, né? O padre Paulo Ricardo, ele fala muito sobre isso também. Não tem nada a ver com signo. Tem realmente a ver com a sua personalidade, né? O seu temperamento, essa descoberta de si, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Você é o quê? Eu sou sanguínea. Sanguínea. E quando você teve essa descoberta, o que é que mudou? O que é que você evoluiu enquanto personalidade e temperamento? Pronto, mudou, por exemplo, de eu achar que eu era muito sensível, extremamente sensível, e me envergonhar disso algumas vezes. Certo. Né? Tanto em coisas assim emocionantes, né? Tô assistindo uma apresentação de alguém que eu nem conheço, mas eu achei tão lindo e eu chorei. Pronto, então eu acho que eu sou essa, minha gente. Eu sou essa. Meu Deus, eu fico até com vergonha, né? Ou então eu vou contar uma história. Eu sempre ia numa missa, a missa da graça. E aí, quando tinha adoração ao Santíssimo, eu ia com meu marido, o Alexandro. Aí eu começava a chorar. Ele disse, Aline, eu vou deixar de vir pra missa, porque o pessoal vai pensar que eu tô batendo em tu. E tu veio à missa só pra chorar. Eu digo, menino, deixa eu adorar do meu jeito. Porque eu me emociono de chorar mesmo, de me jogar, assim. E é uma coisa que eu não conto, é chorar de soluçar. Acredita? Acredito. Aí eu digo, então, é por isso que eu me identifiquei agora. Pronto. Então, se é uma coisa, eu vou contar uma história às vezes. Né? Ou eu vi um meme, eu vou contar, aí eu choro. Então, é muito forte o temperamento sanguíneo isso, né? Que interessante. Então, eu me sentia muitas vezes mal com isso. Mas agora eu sei que eu sou sanguínea e que sanguínea é assim. Então, isso é tranquilo pra mim. Certo. Né? Você se aceitou assim. Me aceitei. Então, eu vou chorar porque eu sou sanguínea, me deixe. Né? Então, não tô fazendo mal a ninguém. Nem sou mole, nem sou besta. Sim. Né? Mas se eu me emociono, eu coloco pra fora. Exatamente. Né? Um dos segmentos são esse aí. Que interessante, certo? gente. Às vezes a parte de ser um pouco explosiva também, quando tô com raiva. Então, às vezes, muitas vezes, depois que descobri o temperamento, consegui barrar algumas ações. Né? Como, por exemplo, aí tá com vontade de responder, não, calma. Né? Eu sou sanguínea, deixa eu respirar.
não vale a pena, né? Você pode fazer esse estudo em que idade seria o ideal? Assim, uma criança não poderia fazer porque ela não tem consciência, né? Geralmente, né, para quem é muito estudioso, consegue perceber isso já nos bebês. Já consegue, né? Mas não é ideal porque ninguém vai estar, né, Sim. podando um bebê, por Sim. exemplo, né? Mas a criança, na fase de alfabetização, a gente já pode... começar a trabalhar com ela. Já pode começar a trabalhar, né? Na verdade, na fase de alfabetização, para ela entender. Mas para você educar, a partir do momento que começou a andar, né? Você já pode ir já colocando pode, ali em por exemplo, prática. um exemplo, né? Se eu tenho vários filhos, tenho 3 filhos. Então, muitas vezes a gente cai na tentação de querer educar tudo igualzinho, Tudo igual. do mesmo jeitinho. E cada um é um, E conhecendo o temperamento de cada um, né? Você vai saber. Por exemplo, tem aquele que vai querer vir aqui e falar no microfone. Tem aquele que vai ficar ali. Ah, mas aquele menino é chato. O Né? meu nem foto tira. Pronto. Não, foto, Antônio Lucas. Não quero não. Não, é chato, é estranho, não quer socializar. A gente fica criando rótulos. Mas se a gente faz, não, ele é mais já dele, ele é fleumático, então, por exemplo, né? Ele é mais retraído, ele absorve as coisas com mais tranquilidade, né? Então, realmente, a gente precisa conhecer, né? Para não estar também rotulando. Rotulando. Isso é horrível, né? Exatamente. Isso é horrível, né? Você ser rotulado. E ajuda demais. Eu imagino. Um professor, por exemplo, que estuda os temperamentos, ele é diferenciado na sala de aula. Porque ele vai saber que Joãozinho não está fazendo a tarefa na hora que eu mandei. Não é porque Joãozinho não quer, Joãozinho não gosta de mim, Joãozinho me desobedeceu, né? É porque o Joãozinho tem o tempo dele, então eu vou respeitar, porque ele é isso, porque ele é aquilo, né? Dentro dos temperamentos. E vou ter estratégias para ajudar Joãozinho a fazer. Porque não é só conhecer. É ter as estratégias. É saber como lidar com aquela situação. Exatamente. Que é isso que vai fazer a diferença, né? Que Exatamente. legal. Eu É amei. muito interessante. Amei esse estudo dos temperamentos. Nunca tinha ouvido falar. Gosto Primeira muito. vez eu vi com você e quando você me falou, nossa, muito, muito legal. E você acaba utilizando isso para a psicopedagogia. Sim, acabo utilizando, Sim. né? Porque aí as crianças que chegam para mim, né? Eu atendo também adultos, atendo também idosos, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma estimulação cognitiva no idoso. Não, porque minha mãe, por exemplo, está muito esquecida, eu tô com medo que ela esteja com Alzheimer, já fez uns testes, né? Tem um indício de ter, mas ainda não está. Então, o psicopedagogo trabalha isso, né? A estimulação cognitiva para que não venha para que retarde, né? Essa questão. Então, sabendo o temperamento daquele idoso, porque idoso não é muito fácil da gente trabalhar. Não. Né? Idoso tem a característica de ser teimoso, né? Exatamente. Porque eu acho que ele já passou pela experiência inteira da vida. Aí você assim, olha, pelo amor de Deus, olha, quem sabe sou eu. Então, fica na tua. Exatamente. Né? Então, a gente sabendo o temperamento daquele idoso, a gente sabe por onde vai conquistar, né? Então, da mesma forma do adulto ou da criança. É muito importante a gente saber. Que legal, porque a gente interessantíssimo. cria estratégias para que a gente obtenha o sucesso, obtenha bons resultados. Ô Marluce, hoje você trabalha com a programação mesmo de consultório e também com escolas, com outras demandas. Isso. De agendamento. De agendamento, Como né? é que funciona? Então, eu faço consultoria nas escolas, né? Tanto para trabalho com as famílias ou com os educadores. Então, aí a gente precisa realmente de um agendamento prévio, Sim. ouvir a demanda da escola e preparar o material, certo? E estou fixa em 2 consultórios em Gravatá, que é a clínica de Alcione Souza, que veio aqui, Já teve aqui, inclusive, Alcione. Isso. Um abraço bem grande para a Alcione. Então, estou atendendo lá, uma clínica excelente. Verdade. E no Instituto Dr. Gil, que fica ali no centro da cidade, próximo à prefeitura, que também tem várias especialidades e bem legal. Então, eu estou atendendo nesses 2 lugares. E estou também trabalhando no CERC em Gravatá. Que maravilha, que é uma ONG, na verdade, que atende a crianças especiais, né? Isso, é o CERC, é o Serviço de Estimulação e Reabilitação da Criança, que está há 35 anos em Gravatá. Né? Então, eu trabalho assim, estou há pouco tempo, há 10 dias só lá, mas já estou me sentindo em casa. Imagina. É um atendimento individual também com as crianças, com aquelas crianças que são portadoras de deficiência. Que né? interessante. E que é um grande desafio, né? Um grande desafio. Para a educação como um todo, para a educação dessas crianças. E assim, de um aprendizado, de uma lição diária. Né? A força de vontade daquelas crianças, daquelas famílias também, né? E daquela equipe, né? Que se desdobra realmente para dar o melhor, né? Para aquelas crianças e para aquelas famílias. Então, a gente vê o trabalho realmente fluindo de forma muito gratificante. Imagina, e ver a evolução, né? Exatamente. De uma criança que tinha algumas dificuldades que era inerente à situação dela e que
com um psicopedagogo, com um fonoaudiólogo, fisioterapeuta. A criança vai evoluindo assim, meu Deus! Exatamente. Você fica encantada, Tem né? muitos casos lá, né? Como eu estou chegando agora, eu estou conhecendo, então, por exemplo, a fonoaudióloga ou fisioterapeuta diz assim, Marlúcia, quando ela chegou aqui, ela não andava. Quando ela chegou aqui, ela não falava. E agora, com as terapias, ela consegue. E é tudo, assim, é multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Um profissional ajuda o outro. Exatamente. Marlúcia, eu tô sentindo dificuldade complementa assim. o outro. Isso. É um Só trabalho quem ganha são as riquíssimo. crianças, gente. Eu acho que um dos grandes desafios, eu te falei sobre o desafio, na educação, é hoje a escola está preparada para lidar com essas crianças. Exatamente, né? com a inclusão. Inclusão. Porque ela Porque tem não que... é só receber a criança. Não. Porque a gente vê muito, né, as escolas nas suas propagandas, no seu comercial, dizer que é inclusiva, né? Mas, na verdade, ela precisa estar inclusa, né? E também a gente precisa que ela se sinta incluída. Não é só a gente colocar ela dentro da sala de aula. Até porque tem que ter um trabalho ali com as próprias crianças ou no exatamente. Né? Ter um acolhimento. Né? No modo geral, né? Na minha experiência de escola, que é há 22 anos em uma escola, a gente tem uma resposta muito positiva desse acolhimento, né? Das outras crianças. Sim. Gente tem. Isso é muito bom, né? Porque criança realmente é pura, né? Não vê maldade. Ela acolhe, ela é solidária. Então, a gente tem. Salvo exceções. Exatamente. Porque tem, né? Talvez até pela educação da própria casa. Pronto. Dizer, até aquele preconceito com assim, raras assado. exceções, né? Que às vezes realmente a gente mas não tem é muito alguma comum. dificuldade, mas não é comum, não. Né? O que precisa mais realmente, né, é dessa formação desses educadores também, para que eles tenham, né, tempo hábil também. Sim. Para preparar um material, né? A gente falou hoje em dia de PEI, que é justamente aquele plano realmente individualizado, um plano educacional individualizado para aquela criança, porque ela aprende de forma diferente, ela produz de forma diferente. Ela tem um tempo diferente, exatamente. Né? Então, ela precisa desse olhar, né? Mas o educador também precisa ser olhado, precisa ser preparado para lidar com essa situação. Concordo plenamente. Porque aí a gente exige muito da escola que atenda a essa demanda, mas a gente não pensa se o professor foi preparado para isso. Exatamente. Se ele tem apoio, né? Porque sozinho ele não dá conta. Se ele tem apoio, se ele tem essa habilidade, se ele não tem essa habilidade, como é que eu vou ajudar para que ele tenha? Sim. Porque ele não pode se dar o luxo de não ter. Ele está numa sala de aula, que chega uma criança, por exemplo, com espectro autista, ele não pode dizer, eu não vou receber essa criança. Não pode. É lei, né, gente? Exatamente. Hoje em dia. Então, ele precisa saber lidar com aquela criança. Então, em contrapartida, ele precisa ser preparado para isso. Acolhido também e preparado. Deixa eu agradecer. Já fizemos o tempo? Eu acho que a gente já estourou, né? Porque tá tão boa a conversa que eu vou ficar, gente. O tempo voou. Mas foi uma delícia. Amei, muito bom também. a gente compartilhar dessa sua história tão rica. Tão bacana, assim, de fé, de resiliência, da mulher incrível que você é, de passar pelas dificuldades e dizer, opa, encontrei um novo caminho e vou ser feliz. Isso é muito incrível, né? A gente poder contar essa história para quem tá em casa e, de repente, tá aí passando por uma dificuldade e tá descrente da vida, sabe? Por uma questão de saúde, por uma questão de relacionamento, de trabalho, quem sabe, né? A gente nunca sabe do outro. Isso mesmo. Mas de dizer que, olha, gente, é possível, tem sempre um novo caminho, enxerga novas possibilidades. Olha como eu consegui transpor isso. Exatamente. É muito bacana. E se gratidão. apega também com quem pode te ajudar, né? Quando você perguntou, né? O que é que fez com que você sentisse força para seguir, né? Algo muito especial na nossa vida foram os nossos amigos, né? Que não nos deixaram. Ainda tem a dificuldade da pessoa que está enferma não poder receber visita. Sim. Então, era eu, Silvana e Matheus em casa. Só nós três, né? Mas esses amigos nos sustentaram de uma forma que eu não me senti só em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso então, é muito os amigos realmente, assim, eu me senti como se eles realmente, de longe, né, fisicamente, colocassem a gente no colo, amparassem e dissessem, não, vocês não estão só. Nós sentimos de verdade isso. Então, isso realmente é muito importante. A gente conserva as boas amizades, a gente está também olhando, né, percebendo o que é que o outro está precisando, né, para que a gente possa estar junto, se fazer presente. Isso é muito especial. Gratidão por compartilhar esse momento tão lindo com a gente. Eu que agradeço. E sucesso, viu? Muito obrigada. Para você também. Vou fazer um estudo do meu temperamento. Do seu temperamento. Conte comigo. Um beijo bem grande. Obrigada. Gente, tá aqui as redes sociais da Marlúcia para que você busque mais conhecimento, né? E tenha essa grande profissional aí como
uma grande auxiliadora na educação, na evolução, no autoconhecimento. Obrigada, viu, Marlúcia? Muito obrigada. Gente, eu fico por aqui, mas quarta-feira eu tô de volta, mas você pode assistir o episódio quantas vezes você quiser, durante o dia que você quiser, não tem problema, tá bom? A gente fica com o episódio salvo aqui na nossa plataforma. É só você seguir, se inscrever e fique à vontade, tá bom? Obrigada a todos os nossos parceiros. Quarta-feira nós estamos de volta, trazendo mais um Alinhados Podcast. Fiquem com Deus, paz e bem. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.